Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de repreender o comportamento da criança e não a criança. Existe uma diferença bem grande entre repreender o que a criança está fazendo e repreender a criança como um todo, como um indivíduo, certo? A gente chega lá. Eu sei que é muito difícil educar uma criança, é cansativo, é estressante, mas espero que algumas dicas em mente tornem essa tarefa um pouco mais leve e mais eficiente, que é o nosso objetivo aqui, né? Então vamos lá. Vale lembrar que a criança adora atenção. Ela vai tentar conseguir a sua atenção de algum jeito. Para ela não importa muito se é de um jeito positivo ou negativo. Às vezes ela está tentando chamar a sua atenção, né, de uma forma mais sutil, e os pais não estão tão atentos a esses detalhes e acabam não dando a atenção que a criança merece, enfim, por vários motivos. Porque está muito ocupado, porque está trabalhando, porque está fazendo outras coisas e a criança está ali o tempo todo exigindo atenção, né? Isso é verdade. E às vezes os pais não dão essa atenção de uma forma eficiente, né, com qualidade. E aí a criança vai arrumar um jeito de conseguir a sua atenção. E aí às vezes o que elas fazem? Derrubam alguma coisa, quebram alguma coisa, enfim, ela vai tentar conseguir a sua atenção. E aí às vezes de uma forma negativa, o que acaba gerando nos pais um aborrecimento, né? A pessoa fica nervosa, como é que você tá fazendo isso? Calma! Enfim, mas a gente precisa lembrar, a gente precisa pensar como é que está sendo dada essa atenção a essa criança. Será que a gente está sendo justo com ela? Será que a gente está dando atenção, né, no momento correto, uma atenção de qualidade? Porque também não adianta parar tudo que está fazendo sempre para poder dar atenção à criança, não é isso que eu estou falando. É dar uma atenção de qualidade, é entender o que a criança quer, é parar, é olhar nos olhos dela, é se abaixar, é olhar nos olhos dela. O que foi? O que é que você quer? O que é que você precisa? Né? E dar uma atenção de fato à criança, entender o que ela quer. Isso é muito diferente do que a criança fazendo uma coisa. Pai, mãe, olha aqui o que eu tô fazendo. Olha aqui, faz um desenho, olha aqui. E o pai, legal, bonito, é legal. Mas não olhou, a criança sente que aquilo não é natural, aquilo não tá sendo honesto, então ela vai fazer outra coisa e o pai, a mãe, olha ali rapidinho, legal, massa, beleza. Mas não é isso que a criança quer. Ela quer que você se importe um pouco mais. E aí sim, quando a gente tem consciência de que a gente está dando essa atenção com qualidade, aí sim a gente pode pedir à criança, calma, eu estou fazendo isso, quando eu acabar, eu vou dar a atenção que você precisa, que você merece. Mas para isso a gente tem que ficar atento a isso. Primeiro ponto, estou dando atenção de qualidade para o meu filho. Primeiro ponto, a gente pensar. Por quê? Por que é bom a gente pensar sobre isso? Se essa atenção está sendo de qualidade. Porque às vezes a gente entra na pilha da criança. E eu sei que isso é muito difícil de não entrar, eu sei. Mas eu acho que quando a gente tem isso em mente, vai ficar um pouco mais fácil, né? Nossa, eu tô entrando na pilha dele, não posso deixar que a criança me provoque. Então aí, às vezes o filho derrubou alguma coisa, quebra alguma coisa, e você já tá estressado do dia a dia. Menina, pare com isso, não pode fazer isso. E acaba gritando, acaba se estressando mais do que já tava, acaba se cansando mais do que já tava. E a criança tá pedindo atenção e pra ela vai continuar fazendo aquilo ali, ela vai ter mais energia do que você. Muito provavelmente ela vai ter muito mais energia do que você para conseguir essa atenção. Então, segundo ponto, não entrar na provocação da criança. Então a criança tá te irritando, você tem que parar. Você olha para a criança, dizer qual o problema, o que está acontecendo, o que é que você quer. Vamos escutar a criança. Primeiro, não vamos gritar. Não vamos gritar, não vamos entrar nessa pilha, gritando, se estressando, um movimento corporal, né, da gente de, né, explodir. Não. Vamos respirar fundo. Respira fundo, para, pensa, olha para a criança.
e calmamente, né, o que foi. E aí a gente vai entender o que a criança quer. E aí vocês vão perceber como isso é legal para os dois lados. Para a criança que está recebendo a atenção e para os pais que estão dando de fato atenção, estão sabendo o que está acontecendo com a criança, o que ela quer, o que ela está precisando. Vocês de fato vão começar a perceber o que está acontecendo com seu filho, o porquê que ele quer essa atenção. Um outro ponto que a gente tem que evitar é usar da ironia, gritar, como eu já falei, ou ameaçar, porque muito provavelmente essa ameaça não vai funcionar, você não vai conseguir cumprir essa ameaça. Como, por exemplo, você vai ficar sem televisão durante uma semana. Você vai conseguir cumprir? Só promete o que sabe que vai cumprir. Uma regrinha bem geral. A gente só promete o que a gente pode cumprir, seja para as coisas boas, seja para as coisas ruins. Porque senão a gente começa a perder a moral com criança. Então eu digo, você vai ficar uma semana sem televisão. Aí no segundo dia, você já tá com um outro humor, você já tá de um outro jeito, a criança também já não tá exigindo tanto a sua atenção, e aí chega com jeitinho, mãe, pai, com a vozinha que eles sabem fazer, com o olhar que eles sabem dar, e aí a gente acaba cedendo, né? Aí cede, e aí a criança vê a televisão, e aí ele adiantou essa ameaça de uma semana sem ter TV. Isso eu tô dando um exemplo, né, do que eu escutava muito dos pais na escola, assim. Então, às vezes são ameaças que vocês não vão conseguir cumprir. Então a gente não promete, a gente não fala nada. É um ponto, outro ponto a ser evitado. Gritar, ameaçar com coisas que você não vai poder cumprir e usar da ironia, porque também a criança não consegue perceber isso, né? Muitas crianças não conseguem perceber. A ironia é algo mais sofisticado. Então a criança, você não vai estar ensinando a criança de fato nada, sendo irônico. Porque o outro passo, gente, mais importante, quando você está repreendendo a criança, né, por alguma coisa que ela está fazendo, um bom momento para a gente repreender é quando esse comportamento está começando a acontecer. Então a gente para, não pode fazer isso, não é assim, não é assim. Então a gente precisa dizer à criança como é. Então se a gente está dizendo para a criança não fazer aquilo, ela não pode fazer aquele comportamento, a gente precisa ensiná-la como ela deve fazer, qual é o correto. Porque muitas vezes a gente diz, não faça isso. E a criança simplesmente não faz, ou ela se assusta, ou ela não faz. Por quê? Porque não é para fazer. Porque eu disse que não. Por quê? Então, o que é que deve ser feito? Então, muitas vezes, a gente diz que não pode ser feito, mas a gente esquece de dizer o que deve ser feito. Então, sei lá, a criança bagunçou os brinquedos na sala, né? Então, ela pode bagunçar, tal, ela não arrumou. Então, outra coisa bem importante é o tom. Gente, tom de voz. O tom de voz é algo importantíssimo. Eu acho assim que os pais deveriam trabalhar um pouco mais o tom de voz. As crianças precisam identificar os tipos de tons de voz dos pais, né? Das pessoas em geral, assim, mas dos pais, porque eles estão com eles, né, a maior parte do tempo. O tom de voz é importantíssimo. É muito diferente quando o pai vai dizer que não pode, a criança pede para, vamos lá, usar um exemplo clássico do refrigerante, né? Não pode tomar refrigerante, vamos supor que na sua casa é uma regra que não pode tomar refrigerante durante a semana, só os finais de semana. E mesmo assim os pais autorizando. Aí a criança vai e pede, né, com jeitinho, em plena terça-feira para tomar um refrigerante. Aí o pai vem, mas você sabe, né, o pai ou a mãe, você sabe que não pode, é uma regra que não pode tomar refrigerante durante a semana, né, filho, né, filha. E a criança vem com aquela artimanha que só elas sabem. Mãe, por favor, só hoje, por favor,
vou só hoje, eu tô com tanta vontade, né? Ah, filha, mas não pode. Senão vai ser sempre assim. Então, esse tom muito meloso, esse tom muito, sabe, sem autoridade, a criança começa a perceber que tem ali alguma coisa que ela pode conseguir, que há chances de conseguir tomar aquele refrigerante naquele dia. Então, é muito importante a gente usar o tom da voz. A gente vai gritar? Não, de jeito nenhum. Filho, não pode. Você sabe que é uma regra da gente que não pode tomar refrigerante. Refrigerante durante a semana. Hoje é quando? Terça-feira. Ah, hoje é terça. Dia de semana, não é isso? É. Pode tomar refrigerante? Não. Então não pode tomar refrigerante, filho. No sábado ou no domingo, você pode tomar. Tá certo? Combinado? Pronto, acabou a conversa, gente. Para de render, não rende mais. Então você vê que o tom, você não tá falando, você não tá sendo grosseiro, você tá sendo objetivo. Então o tom de voz é importantíssimo para que a criança entenda com clareza o que você tá querendo falar. Se tom de voz é importante, imagina o controle emocional. Então, muito importante, né? Ter o controle emocional na hora de repreender a criança, de ensinar algo corretamente, né? Ela tá fazendo alguma coisa negativa, alguma coisa errada, e a gente precisa ensiná-la a fazer o correto. Muitos pais chegam pra mim e dizem, mas ele sabe. Eu pergunto, você ensinou? Não, mas ele sabe. Será que ele sabe? Será mesmo que ele sabe? Será que alguém já chegou pra ele e disse, você não pode fazer isso, você deve fazer aquilo? Então a gente precisa ensinar as crianças dessa forma. Eu sei, gente, que isso, mas eu quero ver como é que é fazer isso sempre. Eu sei que não dá pra fazer isso sempre, 100% das vezes. Mas o que eu espero aqui é que com essas dicas, vocês quando estiverem fazendo alguma coisa dessas que eu mencionei que não devem ser feitas, vocês terem um insight, um estralo, né, de dizer, opa, deixa eu tentar de outra forma, deixa eu tentar da outra forma. E aí, ver se funciona, né? Vamos testar, vamos ver se funciona. Eu já testei, né, com os meus alunos quando eu trabalhei e funcionou super bem. Alguns pais também, que eu já passei essa orientação, funcionou super bem. Espero que funcione com vocês também. Toda ação tem uma reação, já dizia Newton. E as crianças precisam saber quais são as consequências das suas ações também. Então elas precisam saber o que vai acontecer se ela deixar de fazer alguma coisa ou se ela fizer alguma coisa. Existem alguns tipos de consequências lógicas e as naturais, pra gente dividir assim em dois blocos. Então, as consequências naturais seriam mais ou menos assim, a criança que se irrita muito fácil com os colegas, com os amigos, não empresta brinquedo, bate, se irrita facilmente com os colegas. A consequência natural disso é que esses colegas se afastem dessa criança devido ao aquele comportamento mais irritadiço, né, mais agressivo com o outro. Essa é uma consequência natural. Essa criança precisa ser orientada, não ser assim, porque ela perceba que se ela continuar desse jeito, os coleguinhas vão se afastar dela. Porque ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que está irritada sem motivos, que não empresta brinquedo, que não divide os brinquedos, que não quer brincar. Então, essa seria uma consequência natural, o afastamento dos coleguinhas. Então, não tem nada imposto aí, não tem nenhuma regra de fato imposta aí. Então essa seria uma consequência natural. Uma consequência lógica seria, sei lá, a criança quebra o brinquedo de propósito. Então o brinquedo não vai ser reposto, porque ela quebrou de propósito. Então ela precisa entender regras, né? Quebrou o brinquedo de propósito, acabou o brinquedo, perdeu o brinquedo, tchau, tchau, não tem mais, não tem nada, nenhum brinquedo mais para substituir. Então ela precisa saber. Por quê? Ela precisa saber disso antes. Porque ela precisa decidir se ela vai quebrar mesmo o brinquedo. Porque uma vez que ela quebra mesmo o brinquedo, ela já sabe a consequência. Quebrou, jogou o brinquedo, pá. Você quebrou o brinquedo. De propósito, não foi? Você já sabe o que vai acontecer, né?
não tem mais brinquedo. Esse brinquedo já era, acabou. E, gente, se essa é a regra, acabou mesmo. Não tem brinquedo substituto para isso, tá? Então a gente precisa cumprir. Isso é uma coisa fácil de cumprir, né? Então, a criança brincou, quebrou um brinquedo, ela não vai ter ele substituído. Então essa seria uma consequência lógica. Não escovar os dentes, né, antes de dormir, enfim, quando se deve escovar os dentes. Então também, sem doce, até voltar a escovar os dentes com regularidade, ó, sem doces, sem nada. Nada de docinho, nada de balinha, nada de chicletinho, nada de chocolatinho, nada que seja doce. Por quê? Qual seria a consequência natural? Apodrecer os dentes. Mas aí a gente não pode, né, lançar mão das consequências naturais quando a criança está em perigo ou quando a gente arrisca a saúde dela. Então isso jamais a gente pode deixar que aconteça, né? Lançar mão de consequências naturais só quando forem coisas mais simples, né? Que a criança possa perceber que aquele comportamento, que aquela ação dela tá gerando alguma coisa, alguma consequência que ela não tá gostando tanto, mas jamais colocar a criança em perigo. Então, gente, é importante ficar atento a isso. Existem algumas consequências naturais que a gente não pode permitir que a criança passe, né? Ou porque são muito perigosas, ou porque vão prejudicar de alguma forma a sua saúde. Para isso, a gente lança a mão das consequências lógicas, como é o caso do exemplo dos doces que eu falei. A consequência lógica de não escovar os dentes é o dente ficar cariado e aí perder os dentes. Mas a gente não vai deixar que isso aconteça, obviamente, né, com a criança. Para isso a gente utiliza uma consequência lógica aí quando não se pode utilizar uma consequência natural. E aí a gente diz, né, que aí, então a criança vai ficar sem doces, sem balas, enfim, sem chocolates, né? Seria um exemplo assim para deixar claro, né, isso. Quando a gente permite, né, que a criança experimente as consequências naturais de alguns comportamentos, né, como eu falei, ela começa a aprender, né, que as suas ações, as suas decisões têm uma consequência natural. Então, não teve pai, não teve mãe, não teve professora, não teve ninguém que disse que aquilo, que se ela fizesse isso ia acontecer aquilo. Aconteceu por um comportamento específico dela. Então isso permite, né, que as crianças comecem a diferenciar, né, se apropriar um pouco mais das suas ações, das suas tomadas de decisão. Então a partir daí, desde pequeno, a gente já começa a ensinar a criança o processo de tomada de decisão. Então a criança sabe qual é a consequência daquele comportamento, né, principalmente se for uma consequência lógica, se for uma regra na casa. Então, se a gente começa a flexibilizar demais essa regra e ela passa a não ser regra, passa a não existir uma consequência para aqueles comportamentos, a criança vai aprender o quê? Que nada que ela faça vai ter consequência, ou que ela pode manipular essa consequência quando ela bem entender. Então a gente precisa ficar atento ao que a gente está ensinando as crianças. A gente precisa ter muito cuidado, né? Acho que por isso que é tão complicado, é tão cansativo também, né? Educar uma criança é tão árduo, porque é algo muito importante, é algo que exige uma responsabilidade muito grande, né? Porque enquanto ela é ali, a criança pequena, ela está absorvendo tudo que os adultos estão passando. Então todos os valores vão ser construídos na infância, né? Então a gente precisa ter cuidado aqui, quais os valores que a gente está passando para os nossos filhos, né? Que tipo de valor a gente quer passar e ensiná-lo, né, sobre o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Então se ele não deve fazer isso, mas ele deve fazer isso, então
diz o que é errado, mas nomeia o que é certo, ensina o que é certo ser feito. Porque de uma outra vez ele não pode reclamar. Eu já ensinei. Você sabe. Agora sim o pai pode dizer. Você sabe, né? Porque se da primeira vez a criança fez aquilo, você disse, não é assim que se faz. É desse jeito. Você já está ensinando a criança. Faz isso 1, 2, 3 vezes. Da quarta vez a criança já está querendo te manipular. E aí você já pode dizer, não, você já sabe o que é, qual é a consequência. E aí a gente começa a ensinar de fato às crianças, né, quais são as consequências dos seus atos. E aí vamos ao tema do vídeo. Isso tudo foi uma conversa para chamar a atenção de vocês que a gente não deve nunca, jamais, em hipótese alguma, repreender a criança como indivíduo. Nunca. Se tem uma palavra que a palavra nunca pode, uma frase que a palavra nunca pode ser usada, eu acho que é nesse momento. Jamais diga ao seu filho, você é mal educado, você não faz nada certo. Eu mando você fazer as coisas, você não faz nada certo. Você não consegue fazer isso. Não adianta, eu falo e você não entende. Tudo que a gente está falando, você não faz nada certo. Você nunca entende o que eu falo. Você percebe que isso está sendo direcionado para a criança, para ela. Então ela começa a generalizar. Eu nunca faço nada certo. Eu nunca entendo. E aí ela começa a generalizar isso em outras áreas de sua vida. E ela começa a internalizar de que ela não consegue fazer nada certo. Então, às vezes, uma criança é um pouco destrambelhada, né? Não tem tanto controle. E às vezes, de fato, a criança não tem, é meio destrambelhada. E aí eu sei que falta paciência na maioria das vezes, mas a gente precisa entender quando aquilo está sendo feito de propósito e quando aquilo não está sendo feito de propósito. E aí, para essas crianças, geralmente a gente está vendo? É destrambelhada demais, não faz nada certo. Não consegue deixar um copo em pé, um copo com água em cima da mesa, porque quebra, que derruba. Tá vendo? Não consegue fazer nada certo. E a criança ouve isso várias vezes. Várias vezes. Imagine que isso não tá. Como isso não vai ser internalizado para essa criança? Que ela não consegue fazer nada certo. Foi o que ela ouviu durante a infância. Foi o que ela ouviu dos pais, das pessoas que estão mais próximas dela. Você não faz nada certo. E aí imagine isso ao longo de vários anos. Como é que fica a autoestima dessa pessoa? Eu não faço nada certo. Então eu não faço o meu trabalho certo. Mais tarde, né, quando crescer, eu não faço o meu trabalho certo, eu não estudo de maneira correta, eu não consigo fazer nada certo. Então a gente precisa nomear os comportamentos. O que é que não faz certo? Filho, você sempre derruba o copo da mesa. Você sempre derruba o suco. Precisa prestar mais atenção, isso não está correto. Derrubar a maioria das vezes que você senta na mesa, você derruba o seu suco, você está sem cuidado. Você não está tendo cuidado com o suco. Não pode acontecer isso, filho. É diferente, você está nomeando, você está dizendo o tempo todo que é aquele comportamento dele com o copo, né? Que ele não tem cuidado com o suco. Não é que ele não tem cuidado com tudo, com o suco. E aí, se ele não tem cuidado com uma outra coisa, não tem cuidado com os brinquedos, a gente quer dizer, filho, você está quebrando os brinquedos porque não está tendo cuidado com eles na hora de jogar, na hora de guardar, você joga os brinquedos, está quebrando os brinquedos. Não pode fazer isso, você precisa ter mais cuidado com os seus brinquedos na hora de guardar. Veja que o tempo todo eu estou nomeando o que é que ele não consegue fazer. Aí sim, eu estou explicando ao meu filho, à minha filha, o que é que ele não consegue fazer. Eu não estou generalizando, eu estou dizendo que ele é aquilo. Eu não resumo a criança aquilo, eu não generalizo a criança.
muito importante, a gente não pode generalizar, a gente não pode repreender a criança como um indivíduo, e sim o comportamento, o que ela faz é que não pode ser feito. Então, gente, não repreenda a criança como um todo, e sim os comportamentos específicos que precisam ser modificados. Ensine-as como é que deve ser feito, né, esse comportamento, como é desejável que esse comportamento aconteça. Então, não critique a personalidade do seu filho ou da sua filha, não critique o caráter dele especificamente. Isso causa problemas gravíssimos de autoestima, insegurança, e não é nada disso que a gente quer para os nossos pequenos, né? Então, deixe eles saber que vocês o amam, que você não gosta daquele comportamento, que aquele comportamento específico é que não é legal, não é ele. Ele é muito legal, ele é muito amado, mas aquilo que ele está fazendo naquele momento específico é que não é legal e que precisa ser mudado. Ensine a eles o que deve ser feito, então, corretamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha aqui pra gente, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários ou lá no nosso site www.vidadacrianca.com. Espero vocês aqui no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!